Seja bem-vindo ao canal Confessionais. O meu nome é Diego Silva e você está no quadro Biblicamente. Você já deve ter ouvido alguém que disse assim: meu filho, toma cuidado com teologia porque teologia esfria o crente. Ou estudar demais atrapalha. Ou a famosa frase, a letra mata. Inclusive, sobre esse assunto, a letra mata, eu quero deixar aqui no card um vídeo que explica especificamente o que significa esse texto, que não tem nada a ver com uma crítica ao estudo da teologia. Acontece que as pessoas que geralmente professam essa frase, elas vivem uma vida e a busca da espiritualidade é muito subjetiva, baseada em interpretações muito particulares das Escrituras e até mesmo sobre Deus. No grupo semelhante a este, existem aqueles que dizem: eu não sigo religião, eu sigo a Cristo. E não há nada errado com essa frase, pelo menos a princípio, porque de fato a salvação não consiste em seguir uma religião, mas objetivamente seguir a Cristo. Contudo, essa frase ela parte de uma premissa muito enganosa. Boa parte das pessoas que professam essa frase acreditam que os discípulos de Jesus podem seguir o caminho da salvação sem nenhum tipo de institucionalização, sem nenhuma regra ou prestação de contas, ou seja, sem igreja, sem doutrina e sem nenhum governo eclesiástico. Então, boa parte dessas pessoas vivem uma espécie de uma espiritualidade freestyle, né, bem particularizada. Eles vão ter as suas próprias interpretações dos textos bíblicos a respeito de Deus, vivendo assim uma vida muito particularizada e subjetiva no que diz respeito do Evangelho. Muitas dessas pessoas detestam teologia, têm aversão a qualquer tipo de doutrina, instituição, credo e confissão de fé. Mas há também, por outro lado, aqueles que supervalorizam demais as instituições e vivem a sua vida pautadas em doutrinas teológicas e nas instituições religiosas. Elas vivem a sua vida apenas na perspectiva de igreja, templo, domingo e culto. Veja o problema desses dois grupos. O primeiro corre o sério risco de, por viver nessa perspectiva muito subjetiva e particularizada do seu entendimento das Escrituras a respeito de Deus, de ser enredada por heresias e equívocos teológicos. Eles serão presa fácil para as heresias dos nossos tempos e também para os equívocos teológicos, os ventos doutrinários. Já o segundo grupo corre o risco de se tornar um hipócrita, um fariseu moderno que entende muito a respeito de uma ortodoxia, mas essa ortodoxia ela se torna fria, um tradicionalismo vazio que não perpassa a vida por completo e está apenas centrada naquela rotina semanal de ir até um culto em determinada igreja no domingo e defender algumas doutrinas que ele considera importantes na sociedade, como, por exemplo, o aborto ou até o homossexualismo. O ponto é que não existe uma verdadeira espiritualidade sem uma boa teologia. E não existe boa teologia sem uma espiritualidade autêntica. Como alcançar essa espiritualidade autêntica? Na verdade, esse é o tema de um dos livros mais importantes que eu li nos últimos anos, A Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer foi um pastor presbiteriano, atuante em missões internacionais, e ele começa esse livro, A Verdadeira Espiritualidade, contando que na década de 50 ele passou por uma forte crise de fé. Essa crise de fé era consequência da angústia que Schaeffer vivia por analisar o seu tempo e perceber que a igreja em que ele vivia e as pessoas à sua volta viviam uma ortodoxia fria, um tradicionalismo vazio. Eles conheciam muito de teologia, muito da ortodoxia, mas esse conhecimento não se tornava prático na vida deles. Embora eles defendessem correntes teológicas e pontos doutrinários, na sua vida cotidiana isso não era percebido. Além disso, Schaeffer também se sentia profundamente incomodado com
o próprio cristianismo e as respostas que o cristianismo estava dando às perguntas honestas do seu tempo. Ele acreditava que as respostas que o cristianismo estava dando para as perguntas que a sociedade estava fazendo não eram suficientes nem mesmo para ele, quanto mais para as pessoas à sua volta. Por causa disso, então, ele abandona a igreja e ele retrocede ao agnosticismo, que era a corrente de pensamento que ele tinha antes mesmo de se tornar cristão. E de lá, desse agnosticismo encharcado de dúvida, ele ainda percorre ali uma peregrinação espiritual em busca dessa verdadeira espiritualidade. E é em decorrência disso que ele escreve esse livro, embora ele não tenha sido o primeiro a ser publicado, mas depois disso ele escreve dezenas de livros, inclusive alguns estão em português, e também funda a Casa Labri, que é um instituto, um centro de estudos cristãos baseado nessa busca da verdadeira espiritualidade de Schaeffer. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer o Labri, né, você pode entrar. O Schaeffer propõe no livro que a verdadeira espiritualidade ela não pode ser alcançada de maneira mecanizada, robótica. Ela não pode ser alcançada através apenas da ortodoxia, dos tabus, dos dogmas, mas ela deve ser alcançada de maneira espontânea, de momento a momento, dia após dia. Ele escreve que não existe mecanismos, receitas de bolo para uma vida espiritualizada. Você não pode dizer para alguém, leia tantos capítulos por dia e assim você vai ter uma vida espiritual, ore tantas vezes por dia e assim você vai alcançar a vida espiritual, faça isso ou faça aquilo e assim você vai alcançar a vida espiritual. A vida espiritual, a verdadeira vida espiritual é alcançada momento após momento, no cotidiano, e quando no dia a dia nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus, de maneira que a nossa vida se torna mais íntima de Jesus e mais centrada na sua santidade. Por outro lado, Schaeffer também diz que a espiritualidade autêntica ela não é uma busca por uma vida frouxa, fácil, sem nenhum tipo de regra. A verdadeira busca pelas mais espiritualizadas, nós encontramos um corpo de leis que se resume nos 10 mandamentos, que é a lei do amor. Então, no decorrer do livro, Schaeffer ele vai mostrar que a vida espiritual ela não é robótica, mecanizada, ela não pode ser uma ortodoxia fria, ela precisa perpassar a vida diária e prática do crente, porque não adianta nós conhecermos Deus sem que nós o sirvamos no nosso dia a dia. Mas no fim das contas, o livro traz para a gente a possibilidade de vivermos as duas perspectivas. A perspectiva da busca pela teologia e a busca por uma vida mais espiritualizada. O Schaeffer conclui o livro mostrando que a verdadeira vida espiritual, ela é experimentada no contexto da comunidade, da vida de relacionamento da igreja e com o próximo. Cristo está nos tornando mais humanos, humanos de verdade. E nossos relacionamentos com os outros perpassa a verdadeira espiritualidade. Mas essa verdadeira espiritualidade ela é centrada na palavra de Deus, ou seja, a boa teologia e a ortodoxia. O saudoso teólogo R.C. Sproul dizia que somos todos teólogos. Sim, todo mundo faz teologia, até você que de repente está assistindo o vídeo de maneira um pouco desconfiada. Todas as vezes que nós pensamos a respeito de Deus, a respeito do céu, do inferno, de vida após a morte, até mesmo no contexto da nossa existência, por que estamos aqui, de alguma maneira nós estamos fazendo teologia. Quando a gente pega um texto da Bíblia, um versículo bíblico, interpreta e aplica na nossa vida ou na vida de alguém, de alguma maneira nós estamos fazendo teologia. Todo mundo faz teologia, até as crianças fazem teologia. A questão é, estamos fazendo boa ou má teologia? Por onde estamos guiando o nosso pensamento e a nossa forma de enxergar a Deus? É aqui que entra a importância de uma confessionalidade bíblica embebecida de um fervor espiritual. O nosso desafio é buscar uma teologia mais espiritual e uma espiritualidade mais teológica. Uma teologia mais espiritual deve ocupar-se na busca da conversão integral do homem, não apenas das convicções, mas também de suas intenções, na perseverança por uma vida de santidade, que é a piedade cristã, e também de sabedoria,
uma vida mais contemplativa, que adora o Senhor. Uma espiritualidade mais teológica precisa ser trinitária, cristocêntrica, evangelística, comunitária e centrada na palavra de Deus. Trinitária porque nos ensina de maneira objetiva a como nos comunicar e pensar na nossa comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo na igreja e no mundo. Cristocêntrica porque leva toda a nossa vida cativa ao alvo que é o nosso alvo principal, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelística porque cumpre o propósito de levar o homem a cumprir a grande comissão. O fervor pelo evangelismo, paixão pelas almas, paixão pela pregação do evangelho. Comunitária porque afeta todos os nossos relacionamentos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, nos ensinando a ter afetos mais santos e de maneira agradável ao nosso Senhor. E centrado na palavra de Deus, a fim de que tenhamos a mente de Cristo. É impossível nós alcançarmos uma vida espiritual autêntica sem conhecermos verdadeiramente o nosso Deus, como ele se autorrevela nas Escrituras. Nós precisamos saber quem é Deus, como ele se autorrevela, quem é o homem, quem é Jesus Cristo, quais os efeitos do pecado no mundo, quais os efeitos da obra de redenção de Cristo na cruz, o que é inferno, o que é céu, e tudo isso nós encontramos as respostas na boa teologia, na ortodoxia, na palavra de Deus. É impossível orar, adorar e conhecer o nosso Deus corretamente sem também uma teologia correta. A falta de uma confessionalidade bíblica resulta numa espiritualidade subjetivista, ou seja, que cada indivíduo roga para si a tarefa de interpretar o texto bíblico. Isso se torna ainda mais perigoso quando são associadas às ditas experiências espirituais. A pessoa se vê no direito de interpretar o texto bíblico sem nenhum contexto histórico ou literário, a intenção do autor, e muito menos sem observar como aquele texto tem sido interpretado nos quase 2000 anos, ou melhor, mais de 2000 anos de cristianismo, que é a tradição. Mas é também inútil conhecer Deus, conhecer a boa ortodoxia, fazer uma boa teologia, se essa teologia não perpassa a vida prática, sem o vigor espiritual. A teologia precisa alcançar o coração e dali do coração frutificar para o homem todo. Joel Bick, no seu livro Espiritualidade Reformada, que eu recomendo também para vocês, diz que cabeça e coração trabalham juntos, mas o coração é mais importante. É preciso ter aquilo que ele chama de piedade inteligente, ou seja, uma vida de santidade, de intimidade com Deus, no serviço comunitário e na busca pela verdadeira piedade cristã. Os pais da igreja diziam que é impossível fazer teologia sem ter uma alma pura. Eles ainda diziam que assim como o homem limpa os seus olhos para olhar para as estrelas e para o sol, o crente, o teólogo, o leitor da Bíblia deve também ter a sua alma limpa, o seu espírito limpo, para que possa entender corretamente. Todo verdadeiro cristão está em busca dessa espiritualidade mais autêntica. Aliás, somente aqueles que conheceram Cristo podem estar em busca dessa espiritualidade mais autêntica. Ninguém busca a Deus a não ser que conheça Cristo. Se você crê que Cristo é de fato Filho de Deus, que veio na história, que encarnou de verdade como um homem, que viveu por 3 anos e meio aqui neste mundo, que morreu também na história e que ressuscitou ao 3º dia e que muito em breve vai buscar a sua igreja a fim de convergir nele todas as coisas, você deve estar na busca da verdadeira espiritualidade. Então, assim como eu, você está nessa jornada por essa busca da espiritualidade mais autêntica. Nesse vídeo, eu iniciei apenas uma conversa. Seria impossível aqui nós falarmos de todos os aspectos que envolvem o assunto de teologia e espiritualidade. Esses 2 livros que eu indiquei talvez sejam um bom início para que você caminhe por esse assunto. Mas eu quero te fazer um convite, que faz parte da proposta desse canal, a viver uma confessionalidade mais espiritualizada. Eu quero te convidar a caminhar por essa via, do fervor no coração, dos olhos que brilham por Jesus, da alma que busca Deus em oração, que busca os perdidos em evangelização e na proclamação do Evangelho,
mas que ao mesmo tempo se preocupa com a sua mente, com a sua forma de pensar e com uma teologia bíblica, confessional, ortodoxa, segura, como se pensa em toda a tradição. Calvino, nos seus ensinos hermenêuticos, dizia que o leitor da Bíblia deve trabalhar para entender o texto de maneira perfeita e fazer de tudo para que ele alcance uma boa teologia. Mas isso não deve ser feito desassociado de uma vida de oração. Isso fica resumido na frase orare et labutare. E essa é a proposta do Confessionais. É possível ter mente e coração aquecidos por Jesus Cristo. E aí, o que você achou desse vídeo? Serviu para você? Você acha que algum amigo seu, algum colega da igreja pode gostar desse vídeo? Então faz o seguinte, compartilhe com ele. Mais uma vez, se você esqueceu de se inscrever lá no início, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, comenta aí na nossa caixa de comentários, sugere aí algum tema pra gente, para que a gente possa construir esse nosso canal juntos. Tá ok? Até a próxima, se Deus quiser.